Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Segundona. Estamos começando no dia 1º de agosto. Mais um Morning Book, mais um livro, mais uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento. Mais um tempo que tiramos aqui para podermos crescer juntas enquanto mulheres, enquanto ressignificação de tantas coisas do nosso passado, de repente dores e lembranças que ainda ficam aqui impedindo a gente de avançar e buscar a nossa verdadeira identidade. Então, bom dia! Oi, oi! Bom dia, Claudinha, tudo bem? Mais um livro. A gente vai começar agora a série do T.D. Jakes, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, as 3 dimensões do amor feminino. Simbora explodir o cérebro com tanto conhecimento e libertação que essa literatura vai trazer pra gente. Vamos aguardar essa galerinha entrando. Bom dia! Vamos apertar aí nesse coraçãozinho pra gente poder convidar essa turma, pra gente poder avançar. Então, esse livro ele fala sobre o amor, sobre a dimensão do amor, da esfera do amor, na realidade da mulher com relação a ela mesma, com relação ao seu cônjuge e com relação ao seu senhor. E ele traz para nós muitas reflexões aqui, muita disrupção também. Então, eu, se fosse você, pegava papel e caneta na mão, separava um caderninho para você poder ir anotando tudo aquilo que fosse fazendo sentido para você. E ele começa o livro da seguinte forma, ó. Quando consideramos que a mãe é quem geralmente estabelece a atmosfera do lar, vemos que é imperativo que toda mulher reconheça e cultive os dons singulares que lhes são naturais. Lembra que sempre eu falo para vocês, a mulher ela tem o potencial, ela tem a autoridade, ela tem a beleza de transformar a atmosfera de qualquer lugar que ela tá. E principalmente do seu lar. Principalmente do seu lar. A postura calma de um coração espiritualmente enriquecido, uma confiança tranquila e a capacidade para influenciar de modo bondoso aqueles que ama. Seu marido, seus filhos e até sua carreira são afetados pela sua capacidade de transmitir o que lhe tem de melhor àqueles a quem influencia. Nós temos um papel grande de semeadura. Nós temos a capacidade de influenciar. Nós somos influenciadoras. Então, qual é a maneira que eu vou influenciar aqueles que eu amo, aqueles que estão ao meu redor, aqueles a quem eu me conecto? Vejo-me, então, desafiado a descobrir alguma verdade paralela que me ajude a descrever a necessidade crucial de cada mulher e encontrar o equilíbrio da vida e contentamento no coração. Eu penso que essas duas realidades é algo tão maravilhoso, porque, veja bem, nós estamos sempre buscando um contentamento. Cadê? Deixa eu ler aqui, ó. Encontrar equilíbrio na vida e contentamento no coração.
são duas âncoras que nós precisamos ter sabedoria. De verdade. Aqui irei comparar a necessidade de cada uma delas descobrir uma vida centralizada e não distorcida ou desfocada. A música talvez seja uma metáfora adequada, que vai penetrar o coração e afetar o espírito daquelas mulheres que carecem desesperadamente desta informação. Os homens amados por essas mulheres vão igualmente beneficiar-se dessas palavras, pois é dever de todo homem ajudar sua companheira a alcançar grandeza. Quase todos gostam de um tipo ou outro de música. Bom dia, pessoal que está entrando. A gente já começou mais um livro, mais um Morning Book. E hoje a gente vai estar estudando, a partir desses dias, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Então, simbora junto, tá bom? Então, os homens amados por essas mulheres vão igualmente beneficiar-se dessas palavras, pois é dever de todo homem ajudar sua companheira a alcançar grandeza. Quase todos gostam de um tipo ou outro de música. Ouvimos e apreciamos o gorjear dos pássaros e o cri-cri-cri-crilar dos grilos. Ligamos o rádio e escutamos. A música parece distrair-se no caminho árduo que seguimos, trazendo-nos uma sensação de bem-estar. A música consiste em notas individuais reunidas com o propósito de produzir sons harmoniosos. Se as notas forem discordantes, não passam de simples ruídos. Só quando se expressam harmoniosamente é que nossa alma descansa na tranquilidade dos sons acariciantes. Sabe que realmente quando nós ouvimos uma boa melodia, o nosso corpo, o nosso sistema de segurança, ele se autorregula. Mas quando nós ouvimos algo que é muito descompassado, o nosso sistema ele não identifica com uma harmonia positiva. É engraçado isso, né? E é interessante, algumas pesquisas falam, até com relação às batidas da música, até com relação aos tons que elas usam. Tem umas pesquisas que eu li há um bom tempo atrás sobre uma estufa de flores onde eram colocadas músicas clássicas, músicas assim harmoniosas, tranquilas, suaves. E as plantas, elas cresceram. A mesma assim, separaram, né, dois grupos de uma mesma espécie de plantas. E com isso, numa outra estufa, colocaram batidas muito fortes, batidas muito pesadas. Sabe assim, bem, como que eu posso usar a palavra? Bem, talvez um heavy metal mesmo. E as flores, elas não se desenvolveram tanto. Olha que interessante. As partículas dos sons, eles são poderosos para atingir o nosso coração. Então, a nossa voz, ela também emana som. Muitas vezes, a maneira como a gente fala, a gente tem a capacidade de curar ou de ferir. O que a gente fala tem a capacidade e o potencial de curar ou de ferir. Então, todas essas relações, nós, enquanto mulheres, nós precisamos ter sensibilidade, sim. Agora, orquestra alguma, porém, pode produzir harmonia em meio à diversidade de seus instrumentos. Se não houver um maestro para cuidar do tempo e da estrutura, o Senhor é o regente que orquestra os acontecimentos que tentem a criar o ruído do estresse em todos nós. Sem ele, a vida mais parece uma banda escolar preparando-se para iniciar o desfile. O Senhor traz calma e ordem a um mundo caótico.
A tranquilidade do contentamento é o clímax da existência. T.J. Jakes, eu falo que a escrita dele é uma escrita muito poética e nós precisamos estar assim bem sensíveis, sabe? Com o coração bem acolhedor para poder extrair a essência do que ele quer trazer para nós. Não importa se você seja rico ou pobre, se puder alcançar contentamento e harmonia interiores, estará tão ou mais satisfeito do que pessoas ricas de qualquer lugar do mundo. Entenda isso. Alcançar contentamento e harmonias interiores. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas aí eu te pergunto, você tem dado conta de se contentar? Você tem dado conta de realmente estar com o seu coração alegre? São tantas coisas assim que a gente pode estar relacionando ao que traz alegria ao nosso coração, mas independente dessa lista que nós mesmas colocamos para nós ou para cada uma de nós que de fato são importantes, nós precisamos ter a capacidade de agradecer diante ao caos, sabe? Tome então um momento para respirar fundo, exalando todo o estresse que ingeriu, e vamos falar sobre como transformar o ruído da sua vida na música que anseia ouvir. Eu falo que ele é poético. Tome então um momento para... São 3 as áreas que queremos fazer parte da tonalidade perfeita da harmonia interior. A mulher possui 3 relacionamentos que devem ser equilibrados a fim de que haja pelo menos uma aparência de realização. A primeira é a sua relação consigo mesma, pois este é um percurso necessário para qualquer outro relacionamento da vida. Então, você com você mesma. Quando a mulher não possui uma relação sólida consigo mesma, irá procurar ansiosamente relacionamentos externos na tentativa de obter paz interior. Tentará amar outros na ânsia desesperada de encontrar neles o que deve descobrir em seu íntimo. Olha aí a necessidade de aprovação. Olha aí a busca no interior, no exterior e não no interior. Olha aí o colocar da nossa essência na mão das outras pessoas, na mão do externo. Essa busca ela será inútil e é o câncer que mata a maioria dos casamentos. Ela fará coisas certas pelos motivos errados e lutará com a decepção que brota de esperar que alguém lhe dê aquilo que ela mesma deve dar. Não espere. Ó a procrastinação aqui, ó. Entendeu? Não espere que o outro dê para você aquilo que você mesma precisa dar e fazer. A mulher não conseguirá manter relacionamentos sadios com outros porque o peso de extrair deles coisas que deveriam obter de si mesma logo se torna pesado demais para qualquer outra pessoa carregar. Entenda algo, muitas vezes a gente faz coisas certas, mas pelo viés errado, pela motivação errada, pela motivação errada. O homem não sente culpa por sua incapacidade de satisfazer o que é uma necessidade inacessível. Ele recua e se esconde em seu trabalho e em seus excessos. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Pode até ser tristemente levado à infidelidade, já que as expectativas de outra mulher podem ser controladas com a desculpa de ser casado. O casamento é uma relação sagrada e é a segunda em importância na vida de uma mulher. Ela não precisa ser necessariamente casada para ser feliz,
mas existem poucas coisas tão satisfatórias como o doce néctar do verdadeiro amor conjugal e o compartilhar da sua vida com um parceiro que a valorize e respeite. No entanto, a mulher que não se ama fica tão sedenta de amor que corre para ela despreparada e um tanto vulnerável. Ela irá sempre amar depressa demais, ser demasiado possessiva e, na maioria das vezes, perderá rapidamente aquele que desejou segurar. Prende-se a cada palavra dele como uma criança que tenta agradar a areia da praia. Ela o segura firmemente, mas ao abrir mão, descobre que ele escorregou pelos seus dedos sem sequer saber o motivo da sua partida. Poxa, a gente vê tantos relacionamentos estando assim bem desequilibrados, desestruturados. E de fato eu creio mesmo que tem a ver com os dois lados. Nenhum casamento acaba porque um só, vamos usar o termo culpa aqui, eu não gosto disso, mas assim, só pra gente entender que um só teve culpa. Eu penso que a realidade do casamento é a união de duas partes, e quando essas duas partes elas não conseguem primeiro se entenderem enquanto elas mesmas e não conseguirem curar algumas dores passadas, elas acabam alfinetando muito o casamento, muito o cônjuge. Então, quando a mulher ela consegue se relacionar consigo mesma e tem um nível elevado de autoestima, pode então compartilhar facilmente sua vida com uma outra pessoa. Como a gente tem ouvido falar nessa relação da autoestima, da autoimagem, da identidade. Por quê? Que hoje tem um boom muito forte com relação a isso? Porque ao longo do tempo isso foi se perdendo. Porque ao longo do tempo o amar-se a si mesmo, ele foi se perdendo. Pela correria da vida, pela correria do trabalho, pela necessidade de aprovação, por muitas feridas não serem curadas, por não olharem para si mesmos, por pensarem que se eu olhar para mim, eu vou estar negando o outro. Muito pelo contrário, se eu estou olhando para mim, eu vou estar fortalecendo a minha relação com o outro, entende? Então, assim, nós precisamos sim voltar para dentro. Nós precisamos sim olhar para dentro. Nós precisamos fixar o olho dentro e resgatar quem realmente somos para que as nossas relações sejam mais saudáveis. Então, não tenderá a ser amarga, defensiva, nem descontrolada, porque tem um ritmo calmo que a mantém sincronizada com os seus alvos e em harmonia com os que a rodeiam. Sua vida se torna uma linha melódica cativante e agradável aos ouvidos do homem. Quando ele a vê, quer harmonizar-se com ela. Se ela aceitar, farão então um dueto com equilíbrio e propósito. Se recusar, fará então um solo perfeito e eficaz, mesmo que sozinho. Se for casada, essa mulher levará à cama do marido as pétalas macias de uma rosa livre de espinhos. Ele não se espetará ao amá-la. Se não mantiver um relacionamento com um homem, agora ela será capaz de escolher um companheiro cujo ritmo de harmonize com o seu. Poxa, quantas vezes nós já fizemos escolhas, ou já nos entregamos de verdade a algo sem mesmo saber o que queríamos, ou mesmo sem entender o princípio daquilo que está acontecendo. Então, ressaltar essa mulher de verdade, ressaltar essa motivação real e essencial da mulher é muito forte. É muito forte porque mexe com 3 áreas fundamentais, que é a relação da mulher com ela mesma,
que a relação da mulher com o cônjuge, com o parceiro e a relação da mulher espiritualmente. Essas 3 esferas precisam estar alinhadas. Ela aproveitou bem o tempo que passou sozinha e se dedicou à tarefa de estudar sua própria individualidade para saber melhor que tipo de homem irá adequar-se ao seu estilo de amor. Sabe que às vezes eu falo assim, que se eu tivesse mergulhado em algumas dessas literaturas que eu fui ler de 5 anos para cá, eu tinha assim dado um aceleramento na minha vida, em tantas áreas. De fato, o livro ele é mesmo um divisor de águas, os bons livros, porque alguns livros eles não nos ajudam a avançar. Eles nos prendem a uma realidade que não são tão boas. Então, essas escolhas precisam acontecer. Deixa eu desligar aqui o meu outro aparelho que despertou. Só um pouquinho, gente. Pronto. Então, assim, se eu tivesse mergulhado nesse universo antes, eu tinha acelerado tantas coisas na vida. Mas é um aceleramento, sabe assim, sem tanto esforço, mas era um aceleramento natural, ia fluir muito mais coisas. Eu teria evitado tantos outros machucados, eu tinha evitado tantas raízes negativas no meu coração, mas enfim, aprove o Senhor esse tempo, então nós fomos chamados para esse tempo, para este momento. Então eu não olho para trás com pesar e eu também não olho para trás com a sensação de que eu perdi tempo, porque eu olho para trás e percebo o quanto de lá para cá eu aprendi, e quantas histórias eu tenho condições hoje de contar e de poder compartilhar e ainda assim ajudar muito mais pessoas. Então, ele traz para nós assim: existe ainda um terceiro relacionamento que os já mencionados não podem substituir, e é a base do triângulo. Muitas alcançarão grande sucesso em todas as áreas, mas acabarão descobrindo, para sua surpresa, que falta algo. O que falta é a necessidade de uma relação com o Senhor. Ele supre a força espiritual que ancora a alma e se torna o fundamento sobre o qual tudo o mais pode apoiar-se. A força íntima e a tenacidade brotam da força do coração pessoal. Não estou falando de sugerir algo para um convento e vestir um hábito. Nem me refiro ao fanatismo, usado muitas vezes como a cortina de fumaça para ocultar a frustração em outros setores. No entanto, o pêndulo só se move quando ligado e firmado em algo imóvel. Embora as pessoas mudem e você também mude, é agradável estar ligada a algo imutável. Lance a sua âncora no Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Aqui a gente vê os 3 pilares da saúde. Os 3 pilares da saúde que eu amo compartilhar aqui com vocês. Aqui a gente vê aonde nós precisamos fixar para que a nossa gestão das emoções e os nossos estresses, eles possam ser melhor gerenciados no nosso dia a dia, que é algo que eu amo. Porque não tem como a gente ser espiritualmente saudável, mas não ter inteligência emocional para lidar com as adversidades, circunstâncias, o que você queira chamar, no seu dia a dia. Porque é no dia a dia que a gente faz o quê? Escolhas. E essas escolhas, elas estão ligadas sim ao nosso passado e ao nosso futuro. Mas eu só dou conta de mudar o hoje. Por isso que eu preciso sair do piloto automático e viver o agora. Mas viver com raízes fortes e não com raízes de amargura. Porque senão dificilmente eu vou avançar. E pior ainda, além de eu não avançar, eu vou ferir outras pessoas. Sabe aquela fala que todo mundo tem falado? Que a pessoa só dá aquilo que ela tem? Porque ela só dá aquilo que ela tem guardada.
Você não consegue olhar para sua despensa quando vem alguém na sua casa e você abençoar alguém com aquilo que você não tem. Se abre a sua despensa, você analisa, você faz escolha e você dá. E você compartilha. Então, o que você vai compartilhar? Aquilo que você tem. Não tem como ser diferente. E eu tenho percebido, sim, que nessa caminhada muitas mulheres estão com muitos recursos, com belos recursos, mas infelizmente não estão dando conta de administrar esses recursos. E é isso que fere. É isso que fere porque isso vai mexer com o quê? Com a identidade da mulher, com a sua identidade. E se a sua identidade não tiver verdadeiramente enraizada naquilo que faz sentido e naquilo que é essencial, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E aí a gente não consegue ativar o quê? Um sentido de vida, um propósito. Gente. É simples, mas não é. É simples, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender esse processo e colocar em prática. Não adianta ficar só no entendimento. Então, simbora, ó. Nas páginas seguintes, iremos examinar as várias necessidades e funções desses 3 relacionamentos. Espero que em meio a essa informação geral você encontre alguns elementos que a beneficiem e, mais importante ainda, reserve tempo para estudar o seu comportamento. E depois que eu descobri esse tal do autoconhecimento, eu falei assim, caracas, como é possível a gente viver e transbordar nessa vida? Eu vou repetir de novo para você entender qual é o nosso objetivo aqui. Espero que, em meio a essa informação geral, você encontre alguns elementos que a beneficiem e, mais importante, reserve tempo para estudar o seu comportamento, a fim de pôr em prática os elementos necessários para o seu equilíbrio. Não basta sentir-se melhor. Esse livro foi escrito para que você se sinta como uma dama. Entenda algo aqui. Gente, nós somos da realeza. Nós somos da nobreza. Nós somos uma dama. Nós somos muito amadas. Entenda isso, não tira esse foco, não. Quando a mulher tem a sensação de ser uma dama e é capaz de enaltecer-se, atrairá para a sua vida pessoas que irão refletir a opinião que ela tem de si mesma. Se não explodir o seu cérebro agora, eu não sei o que vai acontecer, mas olha isso aqui. Atrairá. Atrairá para a sua vida pessoas que irão refletir a opinião que ela tem de quem? Fala para mim, escreve aí. A opinião que ela tem de si mesma. Há momentos em que até a mulher mais forte pode apreciar o apoio de um homem que se sinta bem consigo mesmo e que possa ser a âncora dela durante as tempestades da vida. Ele será a mão carinhosa que tocará suas costas, dando-lhe estabilidade para prosseguir. Ele lhe dará um sentimento de amor sólido enquanto ela estiver enfrentando as várias épocas e fases da vida. Dará alívio a seu corpo, música e sua mente, e um sopro de vento a seu espírito, que a fará voar. Poxa, como é bom a gente estar aberto a um relacionamento, entendeu? Às vezes você não está com um relacionamento conjugal, um relacionamento com alguém, por algumas feridas que ainda estão ali, guardadas, ancoradas. E que te não permite relacionar mais, por quê? Por uma fragilidade que você não avançou. Mas como é importante essa relação da dama com o seu cônjuge. Isso é importante, sim. Agora, quando a dama está amando alguém, os seus olhos brilham, o seu sorriso é alegre e a sua voz é calma e apaixonada.
Com o amado junto a si, o seu coração fica em paz, pois ela se sente segura e pode fechar os olhos e descansar a cabeça em seu ombro. Talvez muitas mulheres hoje estejam com o coração assim, um pouco fechados para o relacionamento. E outras mulheres que estão com o relacionamento estão fechadas para essa conexão. Mas a feminilidade da mulher traz essa relação. A identidade da mulher tem essa relação de companheira, de cônjuge, de esposa e de marido. Não feche essa porta no seu relacionamento. Não feche essa porta na sua vida. Porque por mais que nós mulheres somos fortes, porque a fortaleza, a força faz parte da nossa essência, a gente precisa entender que a verdadeira força não está no nosso ego, tampouco na força física de talvez provar que somos capazes de dar conta de tudo para aquele a quem nós estamos compartilhando o nosso dia a dia. Talvez você não entendeu ainda onde está a sua verdadeira força, de transformar o ambiente, de impactar quem está do seu lado. Tem essa sensibilidade para você olhar qual é a verdadeira força da mulher. Porque quando a mulher entende que a verdadeira força da mulher está no seu DNA, gente, muita coisa muda. Muita coisa muda na vida da mulher. A gente vai falar assim, muitas vezes você não quer ouvir algumas, vamos falar assim, coisas, né? Algumas coisas que te incomodam. Talvez você, num primeiro instante, no decorrer de todo esse livro, você vai falar assim, eu não concordo com isso. Eu não acredito nisso. Na minha vida acontece diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Não negue o que você está ouvindo. Não rejeite o que você vai ouvir aqui. Mas, acima de tudo, acolha a informação e fique com ela. Fica com essas informações. Mesmo que nesse imediato você não concorde. Mas pega um caderninho, faz um quadradinho lá, ou separa algumas folhas e vai pontuando aquilo que você não concorda. E aí eu vou pedir para você ir para a cruz. Para que o Espírito Santo possa te revelar um motivo. Porque você não tem concordado. Talvez é algo que você precise curar. Abrindo o coração aqui com vocês, tá? Sendo assim parceira. Sendo assim, sabe? Amiga mesmo que exorta, que abraça, que cuida, que quer ver o seu avanço, que acredita em você. Então, faça isso. Não desperdice isso. Vamos lá. Seguindo aqui. Na calada da noite, porém, quando ele dorme e os problemas continuam a perturbá-la, é o Senhor que trabalha no turno da noite e a vigia no escuro. É com ele que ela pode conversar quando suas palavras não conseguem descrever o que está sentindo. O marido talvez entenda o que ela diz, mas o Senhor compreende os seus sentimentos. Há coisas que uma dama só pode receber de si mesma. Há outras que são resultados direto de um braço amigo ao redor do seu ombro numa noite fria. Mas quando as mãos humanas falham, resta sempre a força dos braços eternos de Deus. Vocês estão preparadas? Olha isso aqui. Vocês estão preparadas para mergulhar numa poesia que exorta? É isso aqui, gente. É esse livro aqui. Esse nosso Morning Book, eu confesso que ele vai resgatar muito da sua identidade. Creia nisso. Vai resgatar muito da sua identidade. Então, se prepare para isso. Vamos examinar como toda mulher pode ter uma vida equilibrada e obter sucesso em cada uma dessas importantes áreas. Iremos compartilhar francamente o que é necessário para manter a identidade dessa mulher, a atenção dele e o favor do Senhor.
Por que contentar-se com apenas 2 lados de um triângulo quando você pode tê-lo por inteiro? Esteja com os lados do seu triângulo alinhado. Você com você mesma, você com o seu amado e você com o seu Senhor. Esses 3 pilares fazem parte da identidade da mulher. Quem eu sou, quem Deus diz que eu sou e quem eu sou na minha casa com o meu marido. Lembra dessa hierarquia da mulher? Nós nascemos mulher, depois nós olhamos para nós mesmas enquanto mulher, enquanto esposa e enquanto serva. Nós precisamos dessa hierarquia, gente, não tem como. Não tem como. Deixa eu melhorar isso aqui. Sou eu, serva, que é a minha relação com o meu Senhor, e esposa. Se eu tenho esse tripé no meu triângulo, gente, muita coisa explode na vida da gente, que a gente começa a avançar de uma maneira tão sobrenatural e tão mais equilibrada quando a gente tem essa relação bem resolvida. Que vou falar algo para vocês, hein? Estejam preparadas para isso aqui, ó. Estejam preparadas para o que a gente vai viver nesse mês com esse livro. Esse nosso morning book nesse mês, eu confesso para vocês que vai ser top. A dama, seu amado e seu senhor. Que essas 3 notas se unam harmoniosamente em sua vida, pois é a mais doce canção que você vai ouvir. E o primeiro passo para a gente, que nós vamos começar a falar, é sobre quem? É sobre a dama. A primeira parte desse livro vai abordar para nós a dama. E o primeiro capítulo fala amando a si mesma. Amando a si mesma. Então vamos lá. Amor. Que palavra! É um vocábulo curto com apenas 4 letras, mas repleto de todos os sentimentos que se possam imaginar. Os gregos possuem várias palavras para descrever o conceito multifacetado do amor. Eles distinguem o amor tipo ágape do amor. Do amor filia. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, sobre a raiz etimológica, acho que é assim que fala, do amor. Olha que coisa linda isso. Ágape descreve o amor divino, enquanto filia descreve o afeto entre irmãos e compartilhado entre os seres humanos. Sorry. Acho que eu entendi algo aqui, hein? Vem comigo, vem comigo. Ágape descreve o amor divino, enquanto filia descreve o afeto entre irmãos e compartilhado entre os seres humanos. Para descrever o amor íntimo entre o homem e sua mulher, eles empregam a palavra eros, da qual obtivemos erótico. Amor, que sentimento difícil de ser descrito com exatidão. Ainda que tentássemos usar muitas palavras para descrevê-los, não conseguiríamos. Imagine então descrevê-lo em uma única palavra que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso resulta em falharmos com frequência ao descrever a variedade ou a intensidade do impacto inebriante do sentimento do amor. Eu falo para vocês, T.J. Jakes, gente, se você não conhece ainda esse homem, T.J. Jakes, T.D. Jakes. Ele é um sábio maravilhoso. Eu aprendi muito já com algumas literaturas, com algumas palavras dele, sabe? E esteja com o seu coração aberto para a gente avançar. Então, o amor é a parte da vida
o que o perfume é para a rosa. É o tempero da vida, embelezando-a como as nuvens embelezam o céu. Muitas mulheres provaram o néctar do romance. Muitos homens se entregaram à influência da lembrança de um momento especial compartilhado com aquele alguém especial. Até os idosos rejuvenescem aquilo pelas demonstrações de afeto e carinho. São as facetas do amor, né? Desde o balbuciar alegre de um bebê satisfeito até o calmo respirar de uma avó idosa, nota-se a necessidade constante e a apreciação de sentimentos afetuosos que influenciam o que é comum e transformam o que é medíocre. O amor tem o poder sobrenatural de transformar a mediocridade em excelência. Você precisa trazer isso para a sua vida, para si mesma. O amor é realmente o elixir mágico da alma. É um denominador comum, algo que todos necessitamos sem considerar nossas diversas perspectivas ou as vicissitudes da vida. Nunca tinha ouvido essa palavra aqui. Vicissitudes da vida. Deve ser as nuances da vida mesmo, né? Quer o amor seja comunicado mediante um toque suave ou um olhar úmido. É da mensagem que necessitamos. O método é imaterial em comparação com a magnitude da mensagem. Gente, olha que lindo isso. É da mensagem que precisamos. Qual mensagem? Qual mensagem que é essa, gente? Qual mensagem que é essa? É isso aí, é a mensagem de amor. É a mensagem de amor. Na nossa infância, nós temos uma necessidade muito grande, que é a necessidade do reconhecimento e do amor. E se esse amor ele não está curado, se esse amor ele não está leve, se esse amor desde a infância ele não está seguro, a gente vem criando mecanismos de defesa na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Então, muitas vezes, esse amor ele está ferido e ele precisa ser o quê? Olhado, curado, tratado. Não há medicamento que possa comparar-se com os sentimentos intensos, apaixonados que ardem quando o coração está amando. É o amor que faz os sentimentos se aguçarem, é o amor que leva o coração a bombear mel para a alma e que tranquiliza a mente. O sabor suave do favo satisfaz os anseios da alma. Sem o amor, a vida perde o gosto e o sucesso é vazio, porque muitas pessoas que estão no topo do sucesso, elas caem profundamente, porque esse preencher do coração e da alma, ele não está na sua completude do amor, está vazio. Se eu não me engano, não foi Ai, gente, eu esqueci o nome do autor agora. Eu ia falar, fugiu. Ele fala assim que o tamanho de Deus é o tamanho do vazio da sua alma. Isso não explode o cérebro quando a gente tem esse entendimento? O tamanho de Deus é do tamanho do vazio da sua alma. Ai, gente, que coisa mais linda isso. Bora aqui, ó. O que pode comparar-se ao amor? Ele mantém vivo o homem doente e faz adoecer o indivíduo sadio. É o amor que nos dá coragem e é também o amor que nos torna medrosos. Ele enfraquece os fortes e fortalece os frágeis. É o sentimento mais inebriante que se possa ter. Se dado aos que o merecem, é correspondido e frutífero. Quando investido em um oportunista vazio, pode criar um sofrimento que machuca a alma e aflige a mente.
Tem muita coisa para a gente falar sobre esse amor. Por meio desse amor, a pessoa comum pode aparecer extraordinária. Foi o amor que levou Cristo à morte. E ainda esse mesmo amor o fez ressurgir da sepultura. Olha aí as contrariedades das nuances do amor. Todos queremos, sem dúvida, experimentar o amor. Mas é preciso fazer primeiro esta pergunta: amamos os outros ou amamos a ideia de amar? Muitas são as mulheres e também homens que se voltaram para os braços de alguém, procurando a segurança que deve vir afinal do próprio íntimo. Isso é muito sério. Quão amargos se tornam quando buscam ao seu redor aquilo que devem encontrar dentro de si mesmos. Fazem recair sobre os relacionamentos um peso indevido, mantendo os parceiros num estado de culpa perpétua. Tais pessoas culpam o parceiro por não lhe dar apoio. Na verdade, o que esses homens e mulheres querem dizer é que seus parceiros não lhe dão aquilo que esperam. A pergunta mais importante deve ser feita: é justo esperar que alguém carregue a maior parte do peso de sua vida cheia de sofrimento e sem propósito? É justo. Quem pode restaurar o que a vida lhe tirou, senão Deus? Quem pode lembrá-lo do que Deus lhe prometeu, senão você? Você é o seu próprio pregador e às vezes deve fazer-se o tipo de sermão que o capacite a ser produtivo e talentoso. Gente, como é importante a gente voltar para dentro. Lembra, a gente já vem de 2 livros falando sobre mentalidade. A gente já vem de 2 livros falando sobre escolhas poderosas que nós podemos fazer. A gente já vem estudando ao longo desses 2 meses, eu creio que a importância de nós olharmos para nós mesmas. Se não for eu, comigo mesmo, travar essa batalha na minha mente, e quando vier aquela acusação, e quando vier aquela mentira na minha mente, eu mesma renovar os meus pensamentos e ter o entendimento de que aquela acusação não é boa, que ela vem do mal para me matar, para me roubar e para me destruir. Eu preciso olhar para onde, gente? Eu mesma, comigo mesma, na minha mente, olhar para as promessas. Eu preciso olhar para as promessas para eu poder avançar. Mas não é só olhar. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, porque se eu não acreditar, eu vou ficar na vida de rato. Só ali, ó, naquele ciclo vicioso que eu não consigo sair. Talvez você esteja matando mesmo na sua mente os seus dons e talentos, as suas reais capacidades, porque você tem dado ouvidos a algumas mentiras que estão inculcadas na sua mente. Poxa, a gente tem falado tanto sobre isso. Passou da hora da gente fazer uma autoinvestigação. Passou da hora para a gente olhar para a raiz desse amor mesmo. Você precisa ser o seu próprio pregador. O T.J. Jakes nos incentiva a sermos pregadores da nossa própria alma. Porque quando a gente prega aqui para a nossa alma, a gente começa a dominar os nossos pensamentos. E a gente não vai por aquilo que os outros estão falando, ou por aquilo que um dia já falaram para nós. A gente vai pelo aquilo que está ardendo na alma, que é o sentido da nossa vida. Os tipos de amor são muitos, mas aquele com o qual devemos começar é a tentadora sedução do coração apaixonado que nos permite amar os outros. Essa paixão deve ter início no lar,
antes de conduzir-se para fora dele. A maior das percepções humanas ocorre quando o coração pode olhar-se no espelho e sorrir para a imagem refletida. É tão lindo isso. É tão lindo isso. A gente poder olhar para nós mesmas e falar assim, ó, você é muito amada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe quando você fala para você mesmo? Porque, gente, é no dia a dia que vem a vontade de desistir, é no dia a dia que vem as decepções, é no dia a dia que a gente vai esmorecendo na nossa fé, é no dia a dia que os percalços vêm. E às vezes uma situação que acontece no seu dia, você já verbaliza que o seu dia acabou. E não acabou. Não acabou. Foi pontual. Foi pontual. Entenda algo. Grandes coisas estão por vir. E você está sendo convocada para essa hora. Você está sendo convocada para fazer parte de um exército de mulheres transbordantes. Você está sendo convocada a fazer parte de um exército de mulheres transbordantes e que de fato vivem e conseguem transbordar esse verdadeiro amor. A mente sadia pode saudar a si mesma. A mente, olha aqui de novo, ó, a mente sadia pode saudar a si mesma. Então, e só então, podemos determinar se estamos amando os outros. Porque são dignos de amor ou porque estamos tão famintas de amor que aceitaremos qualquer pessoa ou coisa que nos dê aquilo que deveríamos dar a nós mesmas. Cante uma canção, dê um passeio e reflita sobre as suas realizações. Momentos tranquilos a sós com você mesma permitem que examinemos até que ponto estamos comprometidas com nossos sentimentos de bem-estar e firmeza. Você deve motivar-se e desafiar-se. Numa das partes do livro Faxina, o livro que eu escrevi, eu conto uma experiência minha sobre desafios. E nós precisamos nos desafiarmos o tempo inteiro. A gente precisa, sim, sair do comodismo. A gente precisa sair do comodismo. Sair dessa zona de conforto, né? Mas já tá tão confortável aqui, por que eu quero mexer nisso? Mas a gente precisa sair. Porque quando a gente se coloca num movimento diferente, é aí que a gente começa a avançar. É aí que a gente começa a investigar realmente as nossas motivações, como que tá a nossa mente, se a gente vai encarar, se a gente vai desistir, se a gente vai perseverar. Então entenda algo aqui. Tire um tempo para você fazer essas investigações. Na mentoria da semana passada que eu tive na segunda-feira com as minhas meninas, eu provoquei intencionalmente para elas ativarem o observador interno. Essa semana inteira, e hoje nós teremos mentoria de novo. E eu creio que esse movimento de ativar o nosso observador interno, ele não sai mais da gente. Ele não sai mais da gente. Porque quando a gente aprende a ativar o nosso observador interno, nós começamos a ser agentes secretas da nossa própria história. E nós passamos a investigarmos mesmos as raízes dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. A gente começa a entender que a gente repete o mesmo padrão em algumas coisas, que a gente tem os mesmos pensamentos focados sempre no mesmo ponto. E a gente vai conseguindo aprender e a fazer leitura de nós mesmas, e a gente consegue fazer o que a partir de então? Novas escolhas, porque a gente dá um stop na nossa vida. A gente sai do piloto automático, a gente, respira conscientemente.
A paixão de prosseguir é importante demais para ser deixada ao acaso, mas é perigoso permitir que essa necessidade se torne tão grande e desesperada que só possa encontrar satisfação nos atos de outras pessoas. Precisamos ter automotivo para sobreviver. Uma das coisas mais difíceis de alcançar talvez seja a capacidade de automotivar-nos. Automotivar-nos. Nossa motivação quase sempre vem de servir os outros. Em geral, sacrificamos nossos interesses e vivemos para os outros e para as suas causas, deixando as nossas necessidades e presença em pleno secundário. É de lamentar que às vezes nos coloquemos tão distantes no bico de gás traseiro em que os nossos sonhos se derramam e deixam apenas uma panela queimada onde antes tínhamos uma expectativa pessoal. Quantas vezes eu pergunto para uma mulher assim, qual é o sonho dela? Ela não lembra, mas ela sabe do sonho do marido, dos sonhos dos filhos, dos sonhos dos amigos e não consegue falar do seu sonho. As mulheres têm um potencial tão grande de se doar que elas têm se doado demais para os outros e têm esquecido dela mesma. E é para esse resgate que eu estou aqui, é para esse resgate que eu fui levantada, porque eu fui resgatada. Eu fui resgatada num momento onde eu não mais tinha amigos, onde eu não mais acreditava em pessoas, onde eu não mais confiava em ninguém, onde eu não mais tinha perspectiva de uma vida bela, de que eu era bela. Eu não mais tinha uma perspectiva vitoriosa da minha própria jornada. Então eu fui resgatada. E hoje eu de verdade, eu falo para vocês, é possível viver uma vida mais leve e mais feliz, sem máscaras, sem necessidade de aprovação. É possível vivermos uma nova realidade frente a novos desafios, gerenciando sim os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É possível, mas é possível quando nós nos colocamos em acolhimento com tudo aquilo que nós vivemos e que nós resgatamos de verdade quem nós somos, quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. Quando os sonhos se derramam, um calor escaldante de estresse e ansiedade faz a chaleira apitar estridentemente antes de pegar fogo. Esse som agudo pode ser ouvido em nossos excessos e complacência, que ocultam o fato de que estamos frustrados com os sonhos negados e as esperanças que parecem adiadas. Os seus sonhos não foram negados. Talvez você tenha colocado o óculos errado em cima deles. Talvez você precise mudar a perspectiva do seu sonho. Talvez você precise mudar a perspectiva da sua realidade para que você volte a sonhar. Mas não perca o desejo e a vontade de realizar os seus sonhos. E eu vou falar algo para vocês. Às vezes você quer que o seu sonho aconteça agora. Mas o seu sonho ele precisa passar por um processo. Aprenda a viver esse processo e a curtir esse processo como ele sendo parte da sua jornada. Sabe quando eu me lembro quando eu fiz uma viagem, isso já tem um tempo, isso já tem acho que uns 10 anos. Eu vim para Paris com meu marido e a gente fez um tour de quase 20 dias aqui não, né? Porque eu tô nos Estados Unidos. Pela Europa, onde a gente passou por Portugal, França e Alemanha. Portugal, França e Alemanha. E a gente saiu da França, a gente fez um tour pela França e a gente foi para Estrasburgo. E Estrasburgo é uma cidade alemã
que foi colonizada por franceses. Então a gente pegou um trem. Que delicinha que foi viajar naquele trem. Super confortável, acomodado. A gente sentou numa mesinha, parecia que a gente estava num restaurante, batendo papo. E a gente olhava pela janela e a gente ia curtindo a viagem. A gente ia curtindo essa jornada. Já, aquela paisagem, aquelas folhagens, sabe, assim, de outono. Coisas que eu só vi em filme, coisas que eu só vi em pinturas de tela. Eu olhava e eu falava assim, uau. E nós tínhamos sonho de conhecer todos aqueles lugares, sabe? De vivenciar aquela jornada, vivenciar aquele novo país, aquela nova cultura, conhecer aquilo lá. Só que nós não chegamos do dia para a noite. Nós precisamos sentar no trem. Nós precisamos ter um tempo para chegar até aquele lugar. Eu tinha duas opções. Ou eu dormia e não curtia a viagem. Acho que duas não, três, né? Ou eu dormia, ou eu não valorizava aquilo lá, deixava passar, ou eu curtia o processo. Começava a olhar o que aquilo estava trazendo de sentimento para mim, começava a perceber no fundinho do meu coração qual que era a motivação que me fazia estar ali. Ou eu dialogava com o meu marido naquele momento e ali junto a gente criasse novos sonhos. Tem tantas possibilidades. Mas qual é a possibilidade que você, que está sentado aí no trem da sua vida, você tem tirado agora para você? Qual é a possibilidade que você tem realmente agarrado? Você dorme mesmo, esquece da vida, deixa alguém te empurrar? Você simplesmente liga o piloto automático e vai embora, não curte esse processo, não desfruta do que está posto e colocado ali para você? Ou você quer olhar para dentro, você quer sentir de fato o que isso está trazendo, quais são as memórias. Você quer fluir nesse momento, nessa jornada, nessa trajetória. E você ainda quer projetar novos sonhos. O que você quer? Porque eu confesso para você que eu quero a terceira opção. Eu a cada vez mais tenho aprendido a curtir, a desfrutar e a projetar o meu futuro. Com aquilo que é bom, com aquilo que impacta pessoas, vendo a minha família crescer, fazendo e sendo colaboradora desse mundo, desse caos que muitas vezes a gente olha. Sabe aquela fala de que jaz no maligno? Eu creio que, de fato, se há coisas no mundo que são más, eu não sou, porque a minha essência não é. Eu sou imagem e semelhança do Criador e eu vou fixar os meus olhos sim nisso. E a partir disso ativar esse amor de mim mesma, para que outras realidades sejam criadas e transformadas. E eu não vou negar isso. Os comportamentos destrutivos e compulsivos poderiam ser todos evitados se apenas com paciência e perseverança tomássemos a vida em pequenas doses e nos permitíssemos o privilégio de marcar uma entrevista com a nossa própria atenção, como clientes que temos de receber antes que o dia termine. Em resumo, reserve tempo para você mesma. Ouça o silvar do fogo antes que este se alastre. Foi dito que o amor é algo esplendoroso. Se isso for verdade, então um desses esplendores deveria ser dirigido para o íntimo. Embora demos valor aos outros, devemos também tomar tempo para afirmar carinhosamente nosso autodesenvolvimento e nossa posição como pessoas. Gente, tudo isso que eu falei para vocês da trajetória da vida, do trem e das escolhas que a gente faz, o autor traz para nós trazermos
a nossa realidade, a nossa própria atenção. A nossa própria atenção. Foi dito que o amor é algo esplendoroso. Se isso for verdade, então um desses esplendores deveria ser dirigido para o íntimo, para o íntimo, para a sua alma. Embora demos valor aos outros, devemos também tomar tempo para afirmar, estou repetindo isso aqui, carinhosamente o nosso autodesenvolvimento e a nossa posição como pessoas. Devemos saber que o amor não é um acessório opcional que podemos excluir da vida a nosso bel prazer. Ele resume as experiências humanas e celebra tudo que apreciamos. Distinguimos-nos das formas inferiores de vida, cuja presença é monitorada unicamente pelo tempo. Qual é esse tempo que você tem dado a você? E aí eu paro por aqui hoje. Eu paro por aqui e eu encorajo a você a realmente tirar toda a atenção para você, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para as suas emoções, para a sua motivação. Olhe com carinho. Olhe de uma maneira muito assim amorosa para isso. Não acusadora, mas amorosa. Para que você entre nesse movimento. Entenda algo. Confie nessa trajetória. Confie nessa viagem que você vai estar aqui comigo fazendo. Confie. Não acuse, mas acolha. E coloque em prática essa autoobservação de si mesma. Eu tenho certeza que o Espírito vai revelar ao seu coração coisas grandiosas que talvez você não saiba no momento resolver, mas se já foi revelado para você agora ou nesse processo, você vai conseguir encontrar subsídios para que seja resolvido. Então não pare esse mover, não pare de verdade esse movimento de olhar para você, de saber quem você é, de começar a ressignificar a sua identidade e encontrar a verdadeira identidade. Por que eu falo ressignificar a identidade para encontrar a sua identidade verdadeira? Porque talvez você entenda que a sua identidade hoje é aquilo que você é hoje. Só que aquilo que você tem sido hoje tá, sabe assim, com tantas vozes, tá muitas vezes com tantas pressões, tá com tantas mentiras, tá com tantas afirmações que já fizeram sobre você e que não é a sua verdadeira essência, mas que você tomou como sendo uma verdade. Então, a gente vai continuar juntas por aqui. Eu estou investindo de verdade tempo, energia, disposição, amor e valor na sua vida, para que você viva de uma maneira mais feliz, mais plena, mais transbordante e que todo esse fluir de águas vivas realmente seja uma realidade na sua existência e na sua vida. Gente, eu creio de verdade que grandes coisas o Senhor tem para você e para mim. Então, não deixe de fazer isso e a gente vai se encontrar amanhã. E amanhã a gente segue continuando com tantas bênçãos que esse livro está trazendo para nós. E é uma leitura, sim. É uma leitura onde a gente vai lendo, o cérebro vai explodindo, as caixinhas, sabe, vão abrindo. As caixinhas do conhecimento, elas vão abrindo, a gente vai buscando, a gente vai trazendo para cá, para que esse novo movimento aconteça, de resgatar essa bela mulher que está aí dentro, para resgatar essa dama que tá aí dentro de você, que talvez ela foi esquecida ou perdida mesmo. Então, amanhã a gente segue com o livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, as 3 dimensões do amor feminino. Você é uma mulher maravilhosa. Você é uma dama, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Faça da sua segundona uma segundona linda,
uma segundona preciosa. Oh, maravilhosa! Um beijo no seu coração. Gente, as pessoas foram entrando aqui, eu acabei não falando bom dia para vocês, mas sintam-se muito amadas. Às vezes eu acabo não parando, né, o nosso conteúdo aqui para estar falando, senão eu fico toda hora falando bom dia, bom dia, bom dia. E a gente perde um pouquinho a linha do nosso raciocínio, tá bom? Então, um beijo grande no seu coração. Amanhã a gente se encontra aqui no nosso Morning Book, no mesmo bate-canal e horário. Fechou? Beijo! Tchau!